Uma jovem pobre perdeu sua entrevista de emprego para ajudar uma mulher em uma cadeira de rodas, e essa mulher acabou querendo-a como nora para seu filho milionário. Antes de começarmos esta história, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. E não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10 no final. Aproveite a história. Isabela Moraes andava rapidamente pela calçada, segurando uma pasta azul nas mãos. O som de seus saltos no pavimento ecoava como um relógio apressado. Clique, claque, clique. Lembrando-a de que o tempo não estava a seu favor. A entrevista no Grande Hotel Paulista era sua única chance de virar o jogo. Depois de meses desempregada, isso era a única coisa que a separava do aluguel atrasado. Mas claro, o universo tinha outros planos. Por favor, alguém pode me ajudar. As rodas prenderam. A voz desesperada veio da rua. Isabela parou, olhou para o relógio e murmurou: "Ah, não, agora não." Ela se virou e viu uma senhora idosa em uma cadeira de rodas, lutando para libertar uma das rodas presa no que parecia mais uma armadilha de urso do que um bueiro. A pobre mulher puxava e empurrava resmungando o tempo todo enquanto a cadeira rangia. "Aguarde, senhora, eu vou ajudá-la", disse Isabela correndo para lá. A mulher suspirou aliviada. "Obrigada, querida. Pensei que ficaria presa aqui pelo resto da minha vida." Isabela se agachou e puxou a roda. Nada. Tentou de novo. Ainda nada. "O que é isso? Um buraco ou uma armadilha?" A mulher riu. "Parece que o destino quer que nos tornemos amigas." Isabela bufou, empurrando com mais força. O destino poderia ter me ajudado a chegar àquela entrevista em vez disso. Depois de 5 longos minutos e um músculo da perna praticamente gritando por socorro, a roda finalmente se soltou com um estalo alto que assustou um pombo próximo. "Pronto livre como um pássaro", disse Isabela sem fôlego e suando. "Você é um anjo querida. Qual é o seu nome?" "Isabela Moraes." "Prazer em conhecê-la." "Isabela, eu sou Helena Coelho." "Prazer em conhecê-la, senhora Helena. Mas agora eu realmente preciso correr ou perderei minha entrevista de emprego." E ela correu. Quando chegou ao hotel, eram 11h05. A entrevista estava marcada para as 11h. O porteiro lhe deu um olhar solidário. "Desculpe, senhorita, eles já terminaram." Ela subiu correndo os degraus batendo na porta de vidro. "Por favor." "Sou Isabela Moraes." Algo inesperado aconteceu. O gerente apareceu frio e impaciente, segurando uma pilha de currículos. "Senhorita Moraes, a entrevista terminou há 5 minutos, mas foram apenas 5 minutos. Eu ajudei uma mulher. Não estamos contratando gentileza, senhorita. Estamos contratando pontualidade." As palavras atingiram Isabela como um soco. Ela não tinha nada a dizer. Apenas ficou ali, observando o homem se afastar. Ela saiu do hotel com os olhos marejados. A pasta azul agora parecia pesar uma tonelada. "Ótimo! Salvei o dia de alguém e arruinei o meu", ela murmurou. Mas o destino, com seu estranho senso de humor, ainda não havia terminado. "Isabela, espere!" Ela se virou. Helena Coelho vinha pela calçada em sua cadeira de rodas, agora empurrada por um motorista bem vestido. "Você conseguiu o emprego, querida." "Não cheguei 5 minutos atrasada." Helena franziu a testa, verdadeiramente chateada. "Então foi minha culpa." "Não se preocupe, senhora. A culpa é minha. Aquele buraco era complicado, mas o relógio foi pior." Helena olhou para ela por um longo momento, depois deu um pequeno sorriso. "Você tem um bom coração. E acredito que pessoas como você merecem oportunidades." "Oportunidades?" Isabela ergueu uma sobrancelha desconfiada. "Sim. Que tal irmos tomar um café? Eu gostaria de conversar com você." "Oh, não precisa. Você tem suas próprias coisas para fazer. Querida, meu único compromisso hoje é com o destino." Isabela piscou confusa, mas concordou. No café da esquina, Helena pediu 2 cappuccinos e começou a falar como se conhecesse Isabela há anos. "Você é determinada e empática. Sabe o que está faltando? Um emprego exatamente. E talvez um marido. Você não está usando aliança, então, sem marido, certo?" Isabela quase se engasgou com o café. "Minha vida já é caótica o suficiente sozinha. Não tenho tempo para encontros." Helena deu um sorriso astuto. "Apenas espere. Quero que conheça meu filho."
Poucos minutos depois, Davi Coelho entrou alto, perfeitamente vestido em um terno cinza e parecendo estar atrasado para 1 milhão de outras coisas mais importantes. Mãe, o que aconteceu? O motorista disse que era urgente. Sente-se, Davi. Esta é Isabela Moraes, a jovem que me ajudou mais cedo. Prazer em conhecê-la, disse ele secamente. Helena juntou as mãos, satisfeita. Isabela, meu filho, precisa de uma esposa. Silêncio. Os três se encararam. Mãe, Davi começou a rir incrédulo. Você está brincando certo. Não estou falando completamente sério. Sério. Você trouxe uma completa estranha da rua para se casar comigo? Isabela levantou as mãos. Oh, não. Espere um segundo. Eu só tirei uma cadeira de rodas de um buraco. Não estou tentando me casar com ninguém por causa disso. Helena, calma e firme, respondeu. Você me ajudou sem esperar nada em troca. Isso diz muito sobre seu caráter e é exatamente disso que Davi precisa, alguém para lembrá-lo do que significa ser humano. Davi suspirou atordoado. Mãe, qual é? Eu tenho uma reputação, uma empresa, uma vida e você pode perder tudo isso se não concordar. Seus olhos se arregalaram. O que você acabou de dizer, exatamente o que você ouviu. Se você não concordar em se casar com Isabela, será removido do conselho do Grupo Coelho. Isso é chantagem, ele gritou, levantando-se de um pulo. Chame do que quiser, querido. Eu chamo de amor de mãe. Isabela ficou paralisada. Com licença, isso é um pesadelo, porque parece real demais. É muito real, querida, respondeu Helena com um sorriso calmo. E será ótimo para ambos. Davi passou as mãos pelo rosto. Isso é completamente insano. Eu nem conheço essa mulher. Perfeito. Então vocês terão tempo para se conhecerem depois do casamento. Isabela se levantou indignada. Senhora Coelho, com todo o respeito, não vou me casar com um completo estranho, especialmente um estranho mal-humorado que claramente gostaria de estar em outro planeta. Eu realmente gostaria de estar em outro lugar, disse Davi. Mas não sou mal-humorado. Então Helena lançou a bomba final. Isabela, se você aceitar, eu lhe garanto um emprego estável, um bom salário e seu próprio apartamento. É apenas um contrato. Sem romance a menos que vocês queiram. Apenas uma parceria. Isabela hesitou. As palavras emprego estável e salário soavam como música celestial. Ela olhou para Davi, que balançava a cabeça em descrença. Tudo bem, ela disse, respirando fundo. Mas tem que ser temporário. Temporário, Davi repetiu horrorizado. Você está falando sério em concordar com isso? Parece que você terá que concordar também. Helena bateu palmas encantada. Excelente. Vocês dois se casam amanhã. O que ambos gritaram ao mesmo tempo. Helena apenas sorriu. Oh, vocês vão me agradecer mais tarde. Por que confiem em mim? E, naquele exato momento, Isabela Moraes teve a estranha sensação de que acabara de ser jogada em uma comédia romântica escrita pelo próprio destino. Na manhã seguinte, Isabela acordou pensando que tudo tinha sido um sonho maluco. Mas então seu celular vibrou. Era uma mensagem de Helena Coelho. O carro está esperando por você. Vejo você no cartório às 10 horas. Vista algo bonito, querida. Isabela sentou-se na cama de olhos arregalados. Ah, não, isso é real. Isso é muito real. Ela pulou da cama e correu para o armário. Abriu as portas e olhou para suas roupas como se estivessem conspirando contra ela. O que se veste para um casamento falso com um bilionário mal-humorado, existe um código de vestimenta para isso. Após 15 minutos de pânico, ela escolheu um vestido bege simples, a única coisa remotamente apresentável. Lá fora, um motorista de terno esperava ao lado de uma limusine preta. Isabela desceu os degraus de seu prédio, segurando a bolsa como um escudo. Bom dia, senhorita Moraes. A senhora. Coelho me pediu para buscá-la. Claro que pediu. Isabela murmurou entrando no carro. Durante o trajeto, ela olhava pela janela enquanto a cidade passava em câmera lenta. Pessoas indo para o trabalho, tomando café, vivendo suas vidas normais. E ela a caminho de se casar com um estranho. Minha vida virou uma novela, ela sussurrou. Quando chegou ao cartório, Davi já estava lá. Ele usava um terno cinza impecável, mas sua expressão dizia que preferia estar em qualquer outro lugar do universo. Helena estava ao seu lado, sorrindo como se estivesse planejando um piquenique de domingo. Isabela, querida, você está adorável.
Obrigada, respondeu Isabela olhando ao redor. Onde está o resto? O resto. Helena piscou confusa. Sabe, flores convidados, um bolo? Algo que pareça um casamento. Helena encolheu os ombros. Querida, isso é apenas um contrato. Não há necessidade de todo o teatro. Davi cruzou os braços. Finalmente algo em que concordamos. Isabela respirou fundo. Tudo bem, vamos acabar logo com isso antes que eu mude de ideia. Os três entraram no cartório. O lugar era pequeno, silencioso e cheirava vagamente a papel velho. O escrivão, um homem de meia idade com óculos grossos, cumprimentou-os com um sorriso educado. Bom dia. Documentos, por favor. Helena entregou tudo com a eficiência de alguém que havia planejado cada detalhe. O escrivão verificou os papéis, ajustou os óculos e olhou para Isabela e Davi. Alguma razão legal para que este casamento não possa ocorrer. Isabela abriu a boca para falar, mas Helena interveio. Nenhuma. Davi soltou um suspiro dramático. O escrivão continuou: muito bem, senhor Davi Alexandre. Coelho, você aceita a senhorita Isabela Anne Moraes como sua legítima esposa. Davi olhou para sua mãe. Helena deu um sorriso doce, mas seus olhos diziam claramente: diga sim ou perca tudo. Ele engoliu em seco. Aceito. O oficial se virou para Isabela. Senhorita Isabela Anne Moraes, você aceita o senhor Davi Alexandre Coelho como seu legítimo esposo. Isabela olhou para Davi. Ele parecia tão desconfortável quanto ela. Por um momento ela pensou em fugir, mas então se lembrou do aluguel atrasado, da pilha de contas, da geladeira vazia. Aceito, disse ela quase em um sussurro. Perfeito. Assinem aqui, aqui e aqui. Isabela pegou a caneta. Sua mão tremia levemente enquanto assinava o documento. Davi assinou logo depois, com a mesma empolgação de alguém assinando uma multa de estacionamento. O oficial carimbou os papéis com um baque alto. Feito. Vocês agora são marido e mulher. Podem se beijar se quiserem. Silêncio constrangedor. Isabela e Davi se olharam. Não obrigado, disseram ao mesmo tempo. Helena deu uma risadinha. Oh, vocês dois são adoráveis. Mãe, por favor, murmurou Davi. Ao saírem do cartório, Isabela segurava a certidão de casamento como se fosse um documento alienígena. Então é isso. Estou oficialmente casada. Davi ajustou a gravata. Tecnicamente, Helena juntou as mãos radiante. Agora vamos para casa. Tenho uma surpresa para vocês. Isabela franziu a testa. Que tipo de surpresa? Vocês vão morar juntos? Claro. Ambos gritaram. Bem, vocês estão casados. Seria estranho morar separados, não seria? Davi passou a mão pelo rosto. Mãe, isso não fazia parte do acordo. Querido, o casamento é o acordo e casais moram juntos. Isabela tentou argumentar. Mas, senhora Coelho, eu tenho meu próprio apartamento. Aquele lugar minúsculo com a goteira no teto. Não, querida. Você vai morar na cobertura da família. Davi revirou os olhos. Isso só melhora. Na limusine, a caminho da cobertura, o silêncio era ensurdecedor. Isabela olhava pela janela. Davi estava no celular, ignorando tudo. Helena, sentada entre eles, parecia a pessoa mais feliz do mundo. Vocês verão. Em alguns meses estarão me agradecendo. Duvido, Davi resmungou. Isabela suspirou. Ainda não acredito que fiz isso. Bem-vinda ao clube, disse Davi, ainda olhando para o celular. Quando chegaram à cobertura, o queixo de Isabela caiu. O lugar era enorme. Janelas do chão ao teto, uma vista panorâmica de São Paulo, decoração moderna e impecável. Este lugar é maior que todo o meu prédio, disse Isabela maravilhada. Helena sorriu. Fico feliz que tenha gostado, querida. Seu quarto é lá em cima. Quarto. O que quer dizer com quarto singular? Os olhos de Isabela se arregalaram. Sim, querida. Vocês estão casados. Davi interveio rapidamente. Mãe, eu durmo no escritório. Não, você não vai. Vocês precisam parecer um casal de verdade. Isabela levantou as mãos. Espere, eu não concordei com isso. Helena deu um tapinha em seu ombro. Querida, é só pelo contrato. Vocês podem colocar um travesseiro no meio da cama como naqueles filmes antigos. Davi zombou. Isso é ridículo. O que é ridículo é desperdiçar uma oportunidade como esta, respondeu Helena seriamente. Confiem em mim, vocês vão me agradecer. E com isso ela saiu deixando Isabela e Davi sozinhos pela primeira vez como marido e mulher. Eles se olharam. Isabela cruzou os braços. E agora Davi suspirou. Agora tentamos sobreviver a isso. Isabela balançou a cabeça em descrença.
Eu deveria ter deixado aquela roda presa no buraco. Davi quase sorriu. Quase. Não poderia concordar mais. E assim o casamento de conveniência se tornou real. Dois estranhos, uma certidão de casamento e um futuro completamente incerto. Mas Helena Coelho sorriu satisfeita, como se tivesse acabado de completar o plano perfeito, porque, no fundo, ela sabia exatamente o que estava fazendo. No dia seguinte, Isabela voltou ao seu pequeno apartamento para arrumar suas coisas. O lugar era modesto, com uma cozinha minúscula e uma janela que dava para o beco dos fundos, mas era dela, ou pelo menos tinha sido. Ela abriu o armário e começou a jogar roupas em uma mala, ainda tentando processar tudo. Casada, estou casada, ela murmurou balançando a cabeça. Foi quando a porta se abriu com um estrondo. Isabela Anne Moraes. Era Raquel, sua melhor amiga, desde a escola, de olhos arregalados e segurando o celular. Raquel, você quase me matou de susto. Eu te matei de susto? Garota, você se casou e não me contou. Tive que descobrir pelo Instagram da alta sociedade de São Paulo. Isabela piscou. Espere, o que você quer dizer com Instagram? Raquel virou o celular para ela. Havia uma foto de Davi entrando no cartório com a legenda: herdeiro bilionário Davi Coelho se casa em cerimônia surpresa. Isabela gemeu. Ah, não. Raquel sentou-se na cama de braços cruzados. Bem, você vai me contar ou terei que descobrir tudo pela internet? Isabela suspirou e contou toda a história. O buraco na calçada, a entrevista perdida, o café com Helena, a proposta maluca, a ameaça de ser deserdado. Quando ela terminou, Raquel estava sem palavras. Você está me dizendo que se casou porque ajudou uma senhora na calçada. Isso é inacreditável. Eu sei, Raquel, mas agora estou presa em um acordo com uma das famílias mais poderosas de São Paulo. Raquel caiu na gargalhada. Garota, sua vida virou para um filme tipo Cinderela, mas sem sapatinho de cristal e com muito mais drama. Não tem graça. Isabela jogou um travesseiro nela. Ah, tem sim. E agora você está morando com ele, já estou na cobertura com vista panorâmica e tudo. Raquel pulou. Eu preciso ver isso. Não, você não precisa. Sim, eu preciso. Vamos, me leve lá. Isabela revirou os olhos, mas sorriu. Pelo menos ela tinha uma amiga para tornar essa loucura um pouco mais suportável. Horas depois, Isabela voltou para a cobertura com suas malas. Davi estava na sala de estar, trabalhando em seu laptop, uma xícara de café perfeitamente posicionada ao lado dele. Ele nem sequer levantou o olhar. Você voltou? Estou de volta, disse Isabela, jogando as malas no chão. Silêncio. Ela foi para a cozinha e abriu a geladeira. Parecia uma vitrine de museu. Tudo estava alinhado, rotulado e organizado por categoria. Quem organiza uma geladeira assim? Ela murmurou. Pessoas que gostam de ordem. Respondeu Davi, ainda olhando para a tela. Pessoas que gostam de ordem ou pessoas que precisam seriamente relaxar. Ele finalmente olhou para ela. Você tem algum problema com organização? Não só acho que a vida não precisa ser tão rígida. Davi voltou para seu laptop. Rígido é diferente de funcional. Isabela pegou uma maçã e deu uma mordida barulhenta só para irritá-lo. Funcional é chato. Chato é eficiente. Eficiente é sem graça. Davi suspirou e fechou o laptop com um clique seco. Você sempre tem que ter a última palavra. Isabela sorriu. Sempre. Com o passar dos dias, morar juntos se transformou em uma comédia de erros. Davi acordava às 6 horas, malhava, tomava café da manhã e saía para o trabalho com a pontualidade de um relógio suíço. Isabela acordava às 9 horas, tropeçava no tapete, tomava café de pijama e levava meia hora para escolher uma roupa. Uma manhã, Davi entrou na cozinha e encontrou Isabela cantando e dançando enquanto fritava ovos. O que você está fazendo? Fazendo o café da manhã. Quer um pouco? Não, já comi às 6. Claro que comeu. Isabela revirou os olhos. Porque você é um robô programado para ser perfeito. Não sou um robô. Só tenho disciplina. Disciplina é superestimada. Ele pegou uma garrafa de água e saiu da cozinha. Isabela gritou atrás dele. Um dia você vai aprender a se divertir. Duvido. Ele gritou de volta. Mas as coisas começaram a mudar. Uma noite, Davi chegou em casa tarde e encontrou Isabela no sofá assistindo a um filme de comédia e rindo alto. Você sempre ri assim? Ele perguntou, largando a pasta. Só quando é engraçado. Quer assistir? Não tenho trabalho. Você sempre tem trabalho.
Ele hesitou. É o meu trabalho. E seu trabalho não pode esperar 15 minutos. Davi olhou para a tela. O filme parecia bobo, mas Isabela estava rindo tanto que ele acabou se sentando. 15 minutos se tornaram 30 e 30 se tornaram 1 hora. Quando o filme terminou, Davi percebeu que havia relaxado pela primeira vez em semanas. Foi tolerável, ele disse. Isabela sorriu. Admita, você gostou. Não vou admitir nada, mas ele quase sorriu. Quase. Enquanto isso, no escritório da cobertura, Helena Coelho observava tudo à distância. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Um dia ela chamou seu advogado pessoal. Quero transferir 20% das ações do Grupo Coelho para o nome de Isabela Moraes Coelho. O advogado piscou surpreso. Senhora Coelho, tem certeza absoluta. Faça isso hoje, discretamente. Mas isso é uma quantia considerável. A senhorita Isabela sabe... Helena sorriu. Não, e ela não precisa saber. Ainda não. O advogado assentiu e saiu. Helena olhou pela janela satisfeita. Vocês vão me agradecer mais tarde, ela sussurrou. Isabela e Davi continuaram sua dança de opostos. Ele reclamava que ela deixava as luzes acesas. Ela reclamava que ele sempre guardava o controle remoto exatamente no mesmo lugar. Ele dizia que ela era bagunceira. Ela dizia que ele era robótico. Mas pouco a pouco algo estava mudando. Davi começou a notar que a casa parecia mais viva com Isabela por perto. E Isabela começou a perceber que por trás daquela armadura de seriedade, Davi tinha um coração. Uma noite, enquanto jantavam em silêncio, Isabela perguntou: por que você é tão sério o tempo todo? Davi parou de mastigar. Porque a vida exige seriedade. A vida exige equilíbrio. Você pode ser responsável e ainda se divertir. Ele olhou para ela pensativo. Você sempre foi assim, tão otimista? Nem sempre, mas aprendi que reclamar não ajuda. Rir ajuda. Davi ficou em silêncio e, pela primeira vez, começou a pensar que talvez ela estivesse certa. Sem perceber, ambos começaram a aprender algo importante um com o outro. Davi aprendeu que a vida não precisava ser perfeita para ser boa. E Isabela aprendeu que disciplina não era uma gaiola, era liberdade. Nos bastidores, Helena Coelho observava tudo satisfeita. Seu plano estava indo melhor do que ela esperava. E sem que ninguém soubesse, ela já havia preparado o palco para algo que mudaria tudo. Alguns dias depois, Isabela começou a trabalhar no hotel do Grupo Coelho. O grande hotel paulista era grandioso e elegante, com lustres de cristal, tapetes vermelhos e funcionários perfeitamente uniformizados. Isabela atravessou o saguão principal segurando sua bolsa com força. Respire, Isabela. Você consegue. Ela sussurrou para si mesma. Na recepção, uma mulher de meia-idade de óculos a cumprimentou com um sorriso caloroso. Você deve ser Isabela Moraes. Bem-vinda. Eu sou Graça, a supervisora administrativa. Graça tinha cabelos grisalhos presos em um coque frouxo e um jeito maternal que imediatamente fez Isabela se sentir à vontade. Prazer em conhecê-la. Graça, o prazer é meu, querida. Venha, vou te mostrar o lugar. Enquanto caminhavam pelos corredores, Graça explicou. Este é o salão de eventos. Aquela é a cozinha principal. E ali bem é onde a Brenda geralmente fica. Isabela parou. Brenda Souza. Graça fez uma careta. Ah, você a conhece. Infelizmente. Então você já sabe o que te espera. Graça suspirou. Ela foi promovida a gerente há algumas semanas e desde então age como se fosse a dona do lugar. Isabela engoliu em seco. Brenda Souza havia trabalhado com ela anos atrás em outro hotel. Elas nunca se deram bem. Brenda sempre teve ciúmes de tudo que Isabela conquistava e agora ela estava aqui como gerente. Ótimo, simplesmente ótimo, murmurou Isabela. Não demorou muito para que se cruzassem. Isabela estava organizando alguns arquivos na sala de reuniões quando a porta se abriu com um estrondo. Ora, veja quem está aqui. Era Brenda, loira alta com um sorriso falso e olhos afiados como facas. Oi, Brenda, disse Isabela tentando manter a calma. Ouvi dizer que você se casou com a família Coelho. Que conveniente. Isabela respirou fundo. Isso não é da sua conta. Oh, mas é porque agora você trabalha aqui no meu hotel. Tecnicamente faz parte do Grupo Coelho.
Brenda se aproximou, cruzando os braços. Não me importa com quem você se casou, Isabela. Aqui dentro você se reporta a mim. Entendido, Isabela manteve o olhar. Entendido. Brenda sorriu presunçosamente e saiu batendo a porta. Graça entrou logo depois, balançando a cabeça. Ela sempre foi assim. Pior, respondeu Isabela. Muito pior. Mas Brenda não estava sozinha em sua missão de tornar a vida de Isabela miserável. No dia seguinte, enquanto Isabela tomava café na sala de descanso, um homem entrou. Ele era alto, de cabelos escuros e tinha um sorriso arrogante. Você é a novata, certo, Isabela? Sim. E você é Marcos. Marcos Vieira. Sou do departamento de eventos. O nome soava familiar. Então Isabela se lembrou. Marcos Vieira. Você não é o ex-namorado da Raquel. Seu sorriso desapareceu. Sim, e você é a melhor amiga dela, aquela que sempre tomava o partido dela, mesmo quando ela estava errada. Isabela estreitou os olhos. Ela não estava errada. Você era apenas um péssimo namorado. Marcos se aproximou irritado. Cuidado com o que você diz, ou o quê? Vai contar para a gerente. Ele deu um sorriso de lado. Perigoso. Não precisarei dizer uma palavra. Apenas garantirei que seu tempo aqui seja desagradável. E saiu. Graça, que tinha ouvido tudo, da porta entrou balançando a cabeça. Meu Deus! 2 inimigos no seu primeiro dia? Isso pode ser um recorde. Isabela suspirou. Eu só queria trabalhar em paz. Querida, ninguém trabalha em paz por aqui. Mas não se preocupe. Você também tem alguns amigos. Graça piscou e ofereceu-lhe um biscoito. Isabela sorriu. Pelo menos ela tinha uma aliada. Nos dias que se seguiram, Brenda e Marcos começaram a conspirar. Eles espalharam rumores nos corredores, criaram dramas, tentaram sabotar o trabalho de Isabela. Uma manhã, Isabela foi encarregada de organizar uma importante reunião com investidores. Ela preparou tudo cuidadosamente, apresentações, relatórios e café. Mas quando chegou à sala de reuniões, viu que alguém havia trocado os documentos. O que é isso? Perguntou um dos investidores, folheando o relatório completamente errado. Isabela ficou pálida. Eu não entendo. Eu tinha tudo pronto. Brenda, sentada no canto da sala, sorriu sutilmente. Foi quando a porta se abriu. Helena Coelho entrou elegante, como sempre, deslizando suavemente sua cadeira de rodas para dentro da sala. Desculpem a interrupção, senhores. Todos se levantaram de uma vez. Senhora Coelho, que surpresa! Helena olhou ao redor, seus olhos pousando em Isabela, que estava visivelmente nervosa. Ouvi dizer que houve um problema com os documentos. Brenda se levantou rapidamente. Sim, senhora Coelho. Infelizmente, Isabela não conseguiu preparar os relatórios corretamente. Helena se virou para Brenda com um sorriso gelado. Sério, que estranho, porque eu pessoalmente pedi a Isabela para preparar esses documentos e ela nunca me decepcionou. Brenda engoliu em seco. Helena continuou. A menos, é claro, que alguém tenha sabotado seu trabalho. A sala ficou em completo silêncio. Helena pegou os documentos das mãos do investidor e os examinou. Estes não são os relatórios originais. Alguém os trocou. Os olhos de Isabela se arregalaram. Brenda ficou pálida. Então Helena se virou para Isabela e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Se há alguém aqui que merece uma promoção, é Isabela Moraes. O choque foi instantâneo. Senhora Coelho, começou Isabela sem saber o que dizer. Helena levantou a mão para detê-la. A partir de hoje, Isabela Moraes Coelho é promovida a vice-presidente do Grande Hotel Paulista. O rosto de Brenda perdeu toda a cor. Marcos, que observava da porta, ficou sem palavras. O investidor começou a aplaudir. Isabela, ainda em choque, tentou processar o que acabara de acontecer. Senhora Coelho, eu não sei o que dizer, apenas diga obrigada e aceite. Querida, Helena respondeu com um sorriso caloroso. Obrigada, disse Isabela comovida. Brenda saiu furiosa, batendo a porta. Marcos desapareceu rapidamente. Após a reunião, Graça correu e abraçou Isabela. Vice-presidente, meu Deus, você subiu mais rápido que um elevador. Isabela riu, ainda tonta com tudo. Não consigo acreditar. Acredite. E agora Brenda terá que engolir toda aquela arrogância. Isabela olhou ao redor. Os outros funcionários a cumprimentavam com respeito. Pela primeira vez, ela não se sentia apenas a garota que se casou com um bilionário. Ela era alguém que havia conquistado respeito, e isso incomodava muita gente.
Naquela noite, quando Isabela chegou em casa, Davi estava no sofá lendo relatórios. Ouvi dizer que você foi promovida, disse ele, sem levantar o olhar. Sua mãe te contou, todo mundo me contou. Isabela sentou-se ao lado dele. Você acha que ela fez isso só porque sou sua esposa? Davi finalmente olhou para ela. Não, ela fez isso porque você merece. Isabela piscou surpresa. Sério? Ele quase sorriu. Minha mãe é muitas coisas, mas nunca é injusta. Isabela sorriu também. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela sentiu que talvez aquele casamento maluco tivesse trazido algo bom afinal. Pelo menos no trabalho, ela finalmente conquistara o respeito que sempre mereceu. Nas semanas seguintes, Isabela se jogou no trabalho. Como vice-presidente, ela agora tinha responsabilidades que antes pareciam impossíveis, mas para surpresa de todos e dela mesma, ela estava se saindo muito bem. Graças à sua amiga leal, nunca perdia a chance de brincar. Quem diria, hein? A garota que tirou uma roda de um buraco agora comanda metade do hotel. Isabela riu enquanto organizava papéis em seu novo escritório. Não estou comandando nada, Graça. Querida, você é a vice-presidente. Até o café obedece às suas ordens. O café não obedece a ninguém. Ele só existe para nos salvar. Graça caiu na gargalhada. Gostei de você desde o primeiro dia. Isabela sorriu. Ter Graça por perto tornava tudo mais fácil, mas nem tudo era tranquilo. Brenda ainda lhe lançava olhares sujos no corredor. Marcos evitava a Isabela, como se ela tivesse a gripe, e os sussurros continuavam. Ela só conseguiu aquele emprego por causa do marido. Deve ser bom ter uma sogra poderosa. Isabela ouvia tudo, mas não respondia. Ela sabia que palavras não mudariam mentes, apenas ações o fariam, e sua chance de provar seu valor veio mais cedo do que o esperado. O hotel estava organizando um grande evento corporativo. Investidores internacionais, empresários influentes, até algumas celebridades locais eram esperadas. Era o tipo de evento que não podia dar errado. Isabela supervisionou pessoalmente tudo. Ela verificou o salão de festas, a iluminação, o menu, a lista de convidados. Graça apareceu com uma prancheta. Tudo pronto, chefe. Até os guardanapos estão dobrados em forma de cisnes, porque aparentemente cisnes significam sofisticação. Isabela riu. Você acha que estou exagerando? Exagerando? Querida, você verificou a temperatura do salão de festas 3 vezes. Mas tudo bem. Prefiro uma chefe perfeccionista a uma descuidada. Obrigada. Acho. Quando a noite do evento chegou, o salão de festas parecia impecável. Lustres brilhantes, mesas decoradas, música de fundo suave. Os convidados começaram a chegar elegantes e exigentes. Isabela se movia pelo salão, garantindo que tudo estivesse correndo bem. Foi quando o problema começou. Uma das garçonetes, uma jovem chamada Emily, tropeçou e derrubou uma bandeja de bebidas bem ao lado de um dos convidados mais importantes da noite, Jonathan Pierce, um investidor bilionário conhecido por seu temperamento explosivo. As bebidas respingaram levemente em seu terno. Emily ficou pálida. Senhor, sinto muito. Foi um acidente. Jonathan se levantou furioso. Um acidente. Este terno custa mais do que você ganha em 1 ano. Quero essa incompetente demitida imediatamente. O salão inteiro ficou em silêncio. Emily começou a chorar. Brenda, que observava à distância, rapidamente interveio com um sorriso falso. Senhor Pierce, peço desculpas em nome do hotel. Cuidaremos da demissão dela imediatamente. Espere. A voz de Isabela cortou a tensão. Ela caminhou calmamente para o centro do salão. Senhor Pierce, entendo sua frustração, mas antes de tomarmos qualquer decisão, gostaria de rever o que aconteceu. Jonathan olhou para ela com impaciência. E quem é você, Isabela Moraes Coelho, vice-presidente do hotel? Brenda cerrou os dentes. Isabela continuou. Posso verificar a filmagem da segurança, levará apenas 1 minuto. Jonathan bufou, mas gesticulou com a mão. Graça correu para a sala de controle e voltou com um tablet. Isabela assistiu à filmagem depois, a mostrou para Jonathan. Olhe para aqui, senhor. Emily não apenas tropeçou. Alguém empurrou o carrinho de bebidas bem na hora em que ela estava passando. Jonathan apertou os olhos para a tela e então ficou claro, Marcos havia empurrado o carrinho de propósito, causando o acidente. A expressão de Jonathan mudou. Então não foi culpa dela. Não, senhor.
Foi sabotagem. Isabela se virou para Emily, que ainda tremia. Você não será demitida. Pelo contrário, obrigada por manter a calma sob pressão. Emily soltou um suspiro de alívio e enxugou as lágrimas. Jonathan, impressionado, estendeu a mão para Isabela. Você é corajosa e inteligente. Muito bem. Isabela apertou sua mão. Obrigada, Sr. Pierce, e desculpe pelo inconveniente. Garantirei que seu terno seja limpo sem custo algum. Jonathan sorriu, uma visão rara. Não se preocupe, tenho outros. Ele voltou para sua mesa satisfeito. Brenda, por outro lado, estava visivelmente chateada. Graça se aproximou de Isabela e sussurrou. Você acabou de ganhar o respeito do homem mais difícil de São Paulo. Isso merece um troféu ou, pelo menos, um pedaço de bolo. Isabela riu baixinho. Mas a noite ainda não havia acabado. Enquanto Isabela conversava com alguns convidados, as portas do salão se abriram. Helena Coelho entrou elegante, como sempre, empurrada por seu motorista. O salão inteiro se virou para olhar. Helena sorriu e acenou para os convidados, que a saudaram com reverência imediata. Ela foi direto para Isabela. Boa noite, querida. Senhora Coelho não sabia que você vinha. Eu sempre apareço na hora certa. Helena olhou ao redor, apreciando o evento impecável. Você fez um trabalho magnífico. Obrigada. Tive uma ótima equipe. Então Helena se virou para os convidados e levantou a voz. Posso ter a atenção de todos por um momento? A sala ficou em silêncio. Helena continuou. Quero que todos saibam que esta é Isabela Moraes Coelho, minha nora. E a partir de hoje ninguém jamais subestimará seu talento, sua inteligência ou seu valor. Aplausos irromperam. Isabela sentiu lágrimas ameaçarem cair, mas as conteve. Helena se aproximou e pegou sua mão. Você merece cada pingo do respeito que está recebendo, querida, e quem disser o contrário terá que se entender comigo. Isabela sorriu profundamente comovida. Obrigada, senhora Coelho, por tudo. Chame-me de Helena. Afinal, somos família. Os aplausos continuaram. Graça, parada no canto, enxugou os olhos com um guardanapo. Meu Deus, estou chorando. Isso é ridículo, ela murmurou fungando. Jonathan Pierce se levantou e ergueu sua taça. Um brinde a Isabela Coelho, a mulher que provou que competência não vem com um sobrenome. Todos ergueram suas taças. Isabela olhou ao redor da sala, vendo os mesmos rostos que antes duvidavam dela, agora aplaudindo em sua homenagem. Não se tratava mais apenas do nome Coelho. Tratava-se do respeito que ela conquistara com trabalho duro, inteligência e coragem. Naquela noite, Isabela percebeu algo importante. Ela não era mais apenas a garota que uma vez ajudou uma senhora na calçada. Ela era uma mulher que havia descoberto seu próprio valor. E mais do que isso, ela havia conquistado a verdadeira admiração de sua sogra. A mulher que, com apenas uma xícara de café, havia mudado sua vida para sempre. Quando o evento terminou, Isabela foi para casa exausta, mas feliz. Davi estava esperando na sala de estar. Ouvi dizer que você foi a estrela da noite. Isabela sorriu tirando os sapatos. Sua mãe exagerou como sempre. Ela não exagera. Ela apenas anuncia a verdade um pouco mais alto que a maioria. Isabela riu. Essa é uma forma de ver. Davi olhou para ela e pela primeira vez havia algo diferente em seus olhos. Respeito, admiração e talvez algo mais. Você está fazendo um ótimo trabalho, Isabela. Sério. Obrigada. Eles ficaram em silêncio por um momento e algo no ar mudou, mas nenhum dos dois disse uma palavra. Ainda não. Na manhã seguinte, Isabela estava tomando seu café quando Davi entrou na cozinha já de terno. Tenho uma reunião importante hoje, disse ele pegando uma xícara. Ah, legal. Boa sorte. Na verdade, eu queria saber se você gostaria de vir comigo. Isabela parou de mastigar. Ir com você a uma reunião? Sim, é sobre as estratégias da empresa. Pensei que seria interessante para você participar. Como vice-presidente do hotel, faz sentido que você saiba mais sobre o grupo. Isabela hesitou. Não sei, Davi. Reuniões corporativas não são muito a minha praia. Você organizou um evento com investidores internacionais. Isso é mais corporativo do que qualquer reunião. Ela sorriu. Bom ponto. Então venha. Prometo que não será chato. Reuniões corporativas são sempre chatas. Davi quase sorriu. Então você a tornará menos chata. Isabela riu. Tudo bem, eu vou. Horas depois, Isabela e Davi entraram no prédio do Grupo Coelho. O lugar era impressionante.
todo de vidro e aço com funcionários apressados. Isabela olhou ao redor maravilhada. Uau, isso é sério. É o centro de operações. Tudo acontece aqui. Eles pegaram o elevador para o 20º andar onde a reunião aconteceria. Graça, que havia sido convidada para ajudar com a logística, já estava lá. Isabela, que surpresa adorável. Graça, você também está aqui? Sim, querida. Onde há problema? Eu estou lá. É basicamente o meu lema de vida. Isabela riu. Graça se inclinou e sussurrou. Cuidado. A Brenda também está aqui. E pela cara dela, ela está tramando algo. Isabela olhou ao redor e viu Brenda conversando com Marcos no canto da sala. Os dois trocavam olhares rápidos em sua direção. Claro que estão, murmurou Isabela. A reunião começou. A sala estava cheia de executivos, gerentes e investidores, todos vestidos de forma impecável, todos com expressões sérias. Davi sentou-se na cabeceira da mesa e, embora Isabela não percebesse o quão significativo isso era, ela estava focada nos documentos que haviam sido distribuídos. O tema da reunião era a expansão internacional. Novos hotéis, novos mercados, novas parcerias. Um dos executivos começou a apresentar os dados financeiros. Isabela acompanhou atentamente, fazendo anotações. Então algo chamou sua atenção. Um dos números não batia. Ela franziu a testa, verificando novamente. Com licença, disse Isabela, levantando a mão. O executivo parou. Sim, desculpe interromper, mas acho que há um erro na planilha. Brenda, sentada do outro lado da mesa, deu um sorriso sutil. Isabela, essa planilha foi revisada 3 vezes. Não há erro. Isabela olhou para os números novamente. Mas a projeção de receita para o 3º trimestre está errada. O cálculo não reflete a taxa de câmbio atualizada? O executivo piscou confuso. Taxa de câmbio. Sim, se vamos expandir para a Europa, temos que levar em conta a flutuação do euro. E esta está usando a taxa de 6 meses atrás. Silêncio. O executivo folheou rapidamente os papéis. Ela está certa. Brenda ficou pálida. Davi observava Isabela com uma expressão indecifrável. Isabela continuou. E tem mais. A análise de mercado para a França está incompleta. Falta o impacto das regulamentações de turismo locais. Isso poderia afetar diretamente a viabilidade do projeto. Um dos investidores se inclinou para a frente. Você fala francês, Isabela? Assentiu. Sim, estudei na faculdade. E espanhol, porque também estamos considerando a Espanha. Falo espanhol também. O investidor sorriu claramente impressionado. Brenda, agora desesperada, tentou intervir. Isabela, com todo o respeito, essas análises foram feitas por especialistas. Isabela se virou para ela calmamente. Então os especialistas cometeram erros porque os números não batem. Graça, no canto da sala, tentava não rir. Marcos, percebendo que o plano estava desmoronando, tentou mudar de assunto. Talvez devêssemos seguir em frente e revisar isso mais tarde. Davi finalmente falou. Não vamos revisar agora. Sua voz tinha autoridade. A sala ficou em completo silêncio. Isabela olhou para ele, surpresa com seu tom. Davi continuou, Isabela pode apresentar sua correção. Claro. Ela se levantou, pegou um marcador e foi para o quadro branco. Com clareza e precisão, ela refez os cálculos, explicou as inconsistências e propôs ajustes. Então, para surpresa de todos, ela fez um resumo em 3 idiomas: inglês, francês e espanhol. Os investidores internacionais ficaram atônitos. Quando ela terminou, a sala estava completamente silenciosa. E então os aplausos começaram. No início lentamente, depois cada vez mais altos. Isabela, sentindo-se tímida, voltou para seu lugar. Davi a observava com algo que ela não conseguia decifrar. Orgulho, admiração, algo mais. O investidor francês se levantou. Mademoiselle Coelho, você acabou de salvar este projeto de um desastre financeiro. Parabéns. Isabela sorriu, ainda tentando assimilar tudo. Obrigada. Eu só fiz o que precisava ser feito. Brenda parecia furiosa. Marcos evitava o olhar de todos. Graça, por outro lado, parecia absolutamente encantada. Após a reunião, os investidores cercaram Isabela, fazendo perguntas e elogiando seu raciocínio aguçado. Davi esperou até que todos tivessem saído antes de se aproximar dela. Você é incrível, obrigada. Mas por que todos estavam te ouvindo como se você fosse? Espere. Isabela olhou ao redor.
A sala estava vazia, exceto pelos dois. Davi, qual é exatamente sua posição na empresa? Ele hesitou. Sou o presidente do Grupo Coelho. Os olhos de Isabela se arregalaram. O quê? Pensei que você soubesse. Como eu saberia? Você nunca me contou. Achei que era óbvio. Óbvio, Davi. Você é o presidente de uma das maiores empresas de São Paulo e achou que isso era óbvio. Ele encolheu os ombros. Minha mãe não mencionou, não. Isabela passou as mãos pelo rosto, incrédula. Então aquela reunião... Você estava me testando. Davi hesitou novamente. Não exatamente testando, mas sim. Eu queria ver como você se sairia. Isabela não sabia se ria ou se ficava chateada. E eu passei... Davi sorriu. Um sorriso real e raro. Você não passou. Você arrasou. Isabela sentiu seu rosto corar. Então tudo isso foi uma armação. Não Brenda e Marcos realmente mexeram nos documentos. Eles trocaram os números de propósito. Sério, sério. E você percebeu por conta própria, Isabela balançou a cabeça. Esta família é cheia de surpresas. Davi deu um passo mais perto. Isabela, você é brilhante. E não só porque corrigiu os números. É porque você tem algo que a maioria das pessoas aqui não tem. Coragem. Isabela olhou para ele surpresa. Você está me elogiando? Apenas constatando um fato. Ela sorriu. Isso é o mais próximo de um elogio que vou conseguir de você, não é, Davi? Quase riu. Provavelmente. Eles ficaram ali por um momento apenas se olhando. Havia algo no ar, algo diferente. Mas antes que qualquer um deles pudesse dizer algo, Graça entrou na sala. Desculpem interromper este momento de filme, mas os investidores estão esperando por vocês dois para o almoço. Isabela piscou, voltando à realidade. Certo, vamos. Enquanto saíam, Graça sussurrou para Isabela. Ele estava te olhando com aquele olhar. Que olhar? O olhar de alguém se apaixonando e não pronto para admitir. Isabela revirou os olhos, mas sorriu. Você está imaginando coisas, Graça. Querida, estou vendo o que é óbvio. Vocês dois é que são cegos. Isabela balançou a cabeça, mas no fundo parte dela concordava. Andando na frente, Davi olhou para trás e encontrou os olhos de Isabela. E naquele momento ele percebeu que ela não era apenas sua esposa no papel. Ela era uma mulher brilhante, corajosa e genuína, e ele estava começando a se apaixonar por ela. Ele só não sabia como lidar com isso ainda. Após o almoço com os investidores, Davi voltou para o escritório enquanto Isabela retornava ao hotel. A tarde passou rápido, mas Isabela não conseguia parar de pensar na reunião. Davi era o presidente. O presidente. E, sem saber, ela havia corrigido erros bem na frente dos principais executivos da empresa. Meu Deus, eu poderia ter feito um papelão completo. Ela murmurou sentada em seu quarto. Graça entrou com uma xícara de café. Está falando sozinha de novo. Ainda estou processando o fato de que meu marido de mentira é o presidente de uma empresa bilionária e eu não sabia. Graça riu. Querida, você é casada com o homem. Como não sabia, porque ele nunca me contou. Pensei que ele era apenas um executivo comum. Um executivo comum que mora em uma cobertura e tem motorista particular. Isabela parou. Ok, talvez eu devesse ter suspeitado de algo. Graça deu um tapinha em seu ombro. Pelo menos agora você sabe. E você arrasou naquela reunião, então está tudo bem. Isabela sorriu. Obrigada, Graça. Assim que Isabela estava prestes a sair do hotel, seu celular tocou. Era Davi. Oi? Oi? Você está livre esta noite? Isabela piscou surpresa. Livre porque gostaria de te levar para jantar para comemorar. Comemorar o quê? Seu sucesso na reunião. Isabela hesitou. Nós nunca saímos juntos. Não de verdade, Davi. Não precisamos. Eu sei que não precisamos, mas eu quero. Havia algo diferente em sua voz mais suave. Isabela sorriu sem perceber. Ok. Que horas? 20 horas. Eu te pego em casa. Você já mora em casa comigo. Então eu te pego na sala de estar. Isabela riu. Combinado. Às 20 horas, Isabela estava vestida com um simples vestido verde claro e sandálias baixas. Nada muito chique. Afinal, era apenas um jantar. Ou pelo menos era o que ela continuava dizendo a si mesma. Davi entrou na sala de estar, também arrumado, mas sem gravata, apenas uma camisa social azul e calças escuras. Ele parou quando a viu. Você está linda. Isabela sentiu suas bochechas esquentarem.
Obrigada. Você está apresentável. Ele sorriu levemente. Apresentável. Isso é um elogio vindo de mim. Davi balançou a cabeça divertido. Vamos. Eles foram a um restaurante agradável, elegante, mas não ostentoso. Apenas aconchegante e acolhedor. A iluminação era suave. Havia música tocando ao fundo e apenas algumas mesas estavam ocupadas. Isabela olhou ao redor impressionada. Como você encontrou este lugar? Minha mãe costumava me trazer aqui quando eu era criança. Sério, Helena Coelho vinha a um restaurante comum. Davi riu. Ela nem sempre foi famosa, Isabela. Houve um tempo em que éramos apenas normais. Isabela sorriu. Difícil de imaginar. Eles se sentaram e pediram o jantar. A conversa começou leve. Falaram sobre o hotel, a reunião, os investidores. Mas então Davi ficou sério. Isabela, preciso te dizer uma coisa. Ela parou de comer. O que é? Sobre hoje. Sobre a reunião. Você já me disse que é o presidente. Tem mais surpresas. Você também é o dono da cidade. Davi riu. Não, mas não te contei tudo. Isabela franziu a testa. Continue. Davi respirou fundo. Aquele hotel, o Grande Hotel Paulista, aquele projeto de expansão, tudo pertence à minha família, ao Grupo Coelho. Isabela piscou. Espere, o hotel onde eu trabalho é seu. Tecnicamente é da empresa, mas sim. Isabela recostou-se na cadeira tentando processar. Então você é meu chefe. Tecnicamente sim. E você sabia disso o tempo todo. Sim. Isabela balançou a cabeça, incrédula. Davi, por que não me contou antes? Porque eu queria ver quem você realmente era. Sem pressão, sem influência. Isabela cruzou os braços. Então foi um teste. No começo sim, mas depois não foi mais. Quando deixou de ser um teste, Davi a olhou nos olhos. Quando percebi que você não precisava do meu sobrenome para brilhar, Isabela ficou em silêncio. Havia algo em sua honestidade que a desarmou. Sabe o que é engraçado? Ela disse por fim. O que, mesmo sendo o presidente de uma empresa bilionária, chefe de centenas de pessoas e praticamente dono de São Paulo, você ainda esquece onde deixa as chaves de casa? Davi piscou surpreso e depois riu. Uma risada real e genuína. É verdade. Ontem de manhã você procurou por 10 minutos. Estavam no bolso do seu casaco. Eu sei, e você até me perguntou se eu as tinha visto. Davi riu mais forte. Você está certa. Sou um desastre com chaves. Isabela sorriu. Pelo menos você é honesto. A tensão se dissipou. A conversa fluiu novamente. Mas então Davi ficou sério mais uma vez. Isabela, há outra coisa que preciso te dizer. Meu Deus, Davi, quantos segredos você tem? Ele sorriu fracamente, mas estava nervoso. Não é um segredo, é uma confissão. Isabela parou de brincar. Algo em sua voz havia mudado. O que é Davi olhou para as mãos, depois de volta para ela. Quando minha mãe me forçou a casar com você, achei que era a pior ideia de todas. Isabela tentou não mostrar que aquilo a abalou um pouco. Eu também pensei, mas eu estava errado. Ela piscou. O que você quer dizer? Davi respirou fundo. Eu não esperava, mas me apaixonei por você. O mundo pareceu parar. Isabela ficou completamente sem palavras. Você, o quê? Eu me apaixonei por você, Isabela. De verdade. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Davi continuou. No começo eu estava com raiva, frustrado. Achei que você era apenas mais uma pessoa tentando se aproveitar da minha família. Mas então eu te vi trabalhar. Vi como você trata as pessoas. Como você defende aqueles que não podem se defender. Como você ri das coisas mais bobas e transforma momentos difíceis em algo leve. Isabela sentiu seus olhos começarem a marejar. E percebi que você não é apenas inteligente ou corajosa, você é real e isso é raro. Ele pegou a mão dela sobre a mesa. Eu me apaixonei pela mulher que tirou uma roda de um buraco. A mulher que perdeu uma entrevista para ajudar alguém. A mulher que enfrenta colegas de trabalho invejosos com um sorriso. Isabela soltou uma risada trêmula. Davi, você não precisa dizer nada agora. Eu só queria que você soubesse. Mas Isabela balançou a cabeça. Não, eu preciso dizer algo. Ela respirou fundo. Quando sua mãe me fez casar com você, achei que estava tomando a pior decisão da minha vida. Davi deu um sorriso suave.
Justo, mas você me surpreendeu mesmo sendo sério, metódico e completamente obcecado por organização. Ei, você tem um bom coração e comecei a ver isso pouco a pouco. Ela apertou a mão dele. Eu me apaixonei por você também, Davi. Seus olhos se arregalaram. Sério, sério. Mesmo você sendo um desastre com chaves. Davi riu comovido, e pela primeira vez desde que se conheceram, eles se olharam, não como estranhos em um contrato, mas como duas pessoas que haviam encontrado algo inesperado. Amor. Davi se levantou, contornou a mesa e estendeu a mão. Quer dançar? Isabela olhou ao redor. Aqui no meio do restaurante. Por que não? Ela riu e pegou sua mão. Eles dançaram lentamente, balançando ao som da música suave. Isabela apoiou a cabeça no ombro dele. Quem diria rim tudo por causa de um buraco na calçada? Davi sorriu. Melhor buraco da minha vida. Isabela soltou uma risada baixa. E naquele momento algo mudou. O casamento que havia começado por dever, por conveniência, por pressão, tornou-se algo real. Aquela noite marcou o início de um amor verdadeiro, nascido do caos, mas sólido como o destino. Quando chegaram em casa, Davi parou na porta do quarto. Boa noite, Isabela. Boa noite, Davi. Eles se olharam por um longo momento e então, pela primeira vez, se beijaram. Um beijo suave e sincero, cheio de promessas. Quando se separaram, Isabela sorriu. Isso foi inesperado. Perfeito. Davi sorriu também. E naquela noite, ambos foram dormir sabendo que suas vidas haviam mudado para sempre. O contrato ainda estava em vigor. Mas agora o que os unia não era papel, era amor. Isabela e Davi não eram mais apenas um casal no papel. Eram marido e mulher de verdade. A cobertura antes silenciosa e organizada agora tinha vida. Risadas, conversas, até pequenos debates sobre qual filme assistir. Helena observava tudo à distância, satisfeita. Seu plano havia funcionado melhor do que ela esperava. Uma manhã, Isabela estava na cozinha fazendo café, quando seu celular tocou. Era sua mãe. Mãe, que surpresa. Oi, querida. Como você está? Estou ótima. E vocês dois? Estamos bem. Na verdade, seu pai e eu estávamos pensando em te fazer uma visita. Isabela quase derrubou a xícara. Uma visita aqui em São Paulo, sim. Faz tanto tempo que não te vemos e queremos conhecer seu marido direito. Isabela sorriu comovida. Claro, mãe. Quando vocês vêm, que tal na próxima semana? Perfeito. Quando Isabela desligou, Davi entrou na cozinha já vestido para o trabalho. Quem era minha mãe? Meus pais vêm visitar na próxima semana. Davi parou no meio do nó da gravata. Seus pais, sim. Eles querem te conhecer melhor. Você está nervoso? Eu nervoso? Claro que não. Isabela riu. Você está nervoso? Não estou. Está sim. Você acabou de amarrar sua gravata 3 vezes. Davi olhou para baixo e percebeu que ela estava certa. Tudo bem, talvez eu esteja um pouco nervoso. Isabela se aproximou e ajeitou sua gravata. Relaxe. Eles vão te adorar. Como pode ter tanta certeza? Porque eu te amo e eles confiam no meu julgamento. Davi sorriu e beijou sua testa. Você sempre sabe o que dizer. Na semana seguinte, Isabela estava na estação de trem esperando ansiosamente. Quando seus pais apareceram, ela correu para abraçá-los. Mãe, pai. Lina Moraes. Uma mulher calorosa de cabelos grisalhos abraçou a filha com força. Minha menina, você está tão linda. Obrigada, mãe. Tomás Moraes, um homem de rosto gentil, com mãos calejadas, a abraçou também. Sentimos sua falta, querida. Eu também sentia de vocês muito. Davi estava alguns passos atrás observando. Isabela o chamou. Venha, Davi. Quero que conheça meu marido. Davi se adiantou e estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo, Sr. Moraes. Senhora Moraes. Tomás apertou sua mão com firmeza, com um olhar avaliador. Prazer em conhecê-lo, filho. Então você é o homem que se casou com minha filha. Sou eu, senhor, e prometo cuidar bem dela. Lina sorriu, apertando o braço de Davi. Tenho certeza que sim, querido. Isabela falou muito bem de você no telefone. Isabela corou. Mãe, o que é verdade? Davi sorriu claramente satisfeito. A caminho da cobertura, Lina não parava de falar. São Paulo é tão grande e barulhenta, mas linda. Muito bonita. Tomás olhava pela janela maravilhado. Quando chegaram à cobertura, ambos ficaram atônitos.
Meu Deus, murmurou Lina. Isabela, você mora aqui. Tomás perguntou incrédulo. Mora o pai. É o lugar do Davi. Quer dizer nosso lugar. Lina foi até a janela e olhou para o horizonte de São Paulo. Este lugar é maior que toda a nossa cidade. Isabela riu. Eu pensei a mesma coisa no começo. Tomás se aproximou de Davi. Você deve trabalhar muito para poder bancar tudo isso, filho. Eu trabalho, senhor. Mas Isabela também trabalha muito. Ela é a vice-presidente do hotel. Tomás piscou surpreso. Vice-presidente. Isabela assentiu com orgulho. Sim, consegui me destacar. Lina abraçou a filha novamente. Sempre soube que você iria longe, querida. Naquela noite, Isabela preparou um jantar caseiro. Nada chique, apenas algo simples que a lembrava de casa. Enquanto comiam, Tomás finalmente tocou no verdadeiro motivo da visita. Isabela, há algo que queríamos conversar com você. Ela parou, pousando o garfo. Claro, pai. O que é Tomás e Lina trocaram um olhar. Bem, você conhece nosso pequeno negócio de doces, certo, claro. A doceria caseira, sim. E bem, as coisas têm ido muito bem ultimamente, melhor do que esperávamos. Lina continuou. Temos recebido muitos pedidos até de cidades vizinhas e temos pensado em expandir. Isabela sorriu comovida. Isso é maravilhoso. Tomás levantou a mão. Mas não estamos aqui para pedir dinheiro, Isabela. Vamos deixar isso claro. Estamos aqui para compartilhar nosso sonho e queríamos sua opinião. Isabela sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Pai. Mãe, estou tão orgulhosa de vocês. Davi, que havia ficado quieto até então, se inclinou para a frente. Senhor Moraes, posso lhe perguntar uma coisa? Claro, filho. Você já pensou em abrir uma segunda filial aqui em São Paulo? Tomás piscou. São Paulo, não. Não. Isso seria caro demais. E se eu investisse no negócio silêncio? Lina e Tomás congelaram. Isabela olhou para Davi surpresa. Davi, ele continuou. Vocês têm um ótimo produto. São dedicados. São apaixonados. A única coisa que os impede é o custo inicial e eu posso ajudar com isso. Tomás balançou a cabeça. Filho, isso é muito generoso, mas... Não é generosidade, senhor. É um investimento. Acredito no seu negócio e, mais do que isso, acredito na família da Isabela. Lina cobriu a boca comovida até as lágrimas. Isabela segurou a mão de Davi por baixo da mesa. Tomás respirou fundo. Você está falando sério, filho, completamente. Vou ajudá-los a abrir uma pequena loja nos jardins. Um lugar aconchegante em uma boa área e vocês manterão o controle total do negócio. Isabela não conseguiu conter as lágrimas. Davi, obrigada. Ele apertou a mão dela. É o mínimo que posso fazer pela família da mulher que amo. Lina começou a chorar também. Tomás se levantou e estendeu a mão para Davi. Filho, não sei o que dizer. Davi apertou sua mão. Apenas diga que aceita. Tomás sorriu emocionado. Eu aceito e obrigado. Naquela noite, depois que os pais de Isabela foram para a cama, ela e Davi sentaram-se na varanda. Você não precisava fazer isso, disse Isabela. Eu sei, mas eu quis. Por que Davi a puxou para perto? Porque quando ouvi seu pai falar sobre o sonho dele, vi a mesma determinação que vejo em você. E pensei, estas são as pessoas que criaram a mulher incrível que amo. Isabela apoiou a cabeça no peito dele. Você conquistou meu coração de novo hoje. Só hoje, ela riu. Todos os dias, na verdade. Davi beijou o topo de sua cabeça. Então, estamos quites. Nos dias que se seguiram, Davi ajudou Tomás a encontrar um espaço comercial nos jardins, um lugar pequeno e charmoso, perfeito para uma doceria. Lina não parava de fazer planos. Decoração, menu, embalagens. Isabela nunca tinha visto seus pais tão felizes. No dia em que assinaram o contrato de aluguel, Tomás puxou Davi de lado. Filho, preciso te dizer uma coisa. Claro, senhor. Quando Isabela ligou para dizer que tinha se casado, fiquei preocupado. Achei que ela se precipitou, que não te conhecia de verdade. Davi ouviu em silêncio. Mas agora, vendo como você a trata, como se importa com nossa família, sei que estava errado. Tomás colocou a mão no ombro de Davi. Você não é apenas o marido dela. Você é o homem certo para ela. Davi sentiu um nó na garganta. Obrigado, senhor Moraes. Isso significa muito. Cuide da minha menina. Certo sempre.
Lina apareceu com Isabela, ambas rindo de algo. Do que vocês dois estão falando? Perguntou Isabela. Coisas de homem, respondeu Tomás com uma piscadela. Isabela revirou os olhos, mas sorriu. Naquela noite, antes de dormir, Lina disse a Isabela: Querida, estou tão feliz por você. Obrigada, mãe. E o Davi? Ele é especial. Você tem sorte. Isabela sorriu. Eu sei, mas ele também tem sorte de me ter. Lina riu. É verdade. Você sempre foi determinada. Aprendi com a melhor. Lina abraçou a filha. Você ainda é a mesma garota simples que criamos, só que com uma vida maior agora. Isabela abraçou a mãe com força. Serei sempre a mesma mãe. Prometo. Quando os pais de Isabela voltaram para o interior, deixaram São Paulo com os corações cheios. O sonho deles estava se tornando realidade. E Isabela? Isabela havia encontrado não apenas um marido, mas um parceiro de vida. Alguém que a amava por quem ela era e que amava sua família também. Naquela noite, enquanto Isabela e Davi estavam deitados na cama, ela disse: Obrigada por tudo que você fez pela minha família. Você não precisa me agradecer. Sim, preciso, porque você não fez por obrigação. Você fez porque quis. Davi se virou para ela. Isabela, sua família é minha família agora e eu cuido da minha família. Ela sorriu. Eu te amo. Eu também te amo. E pela primeira vez desde que tudo começou, Isabela percebeu algo importante. Aquele casamento que começou por acaso, a partir de um momento aleatório na calçada, havia se tornado a melhor decisão de sua vida. 2 meses depois, Isabela acordou com uma sensação estranha. Ela correu para o banheiro e pela 3ª manhã consecutiva sentiu-se mal. Davi apareceu na porta preocupado. De novo, Isabela acenou com a mão, tentando recuperar o fôlego. Deve ser algo que comi. Você disse isso ontem e anteontem. Davi cruzou os braços. Isabela, acho que você deveria ir ao médico. Estou bem. É só um mal-estar passageiro. Mas Davi não estava convencido. Naquela tarde, após mais um episódio de náusea, Isabela finalmente concordou em fazer um teste. Raquel, que estava visitando, segurou sua mão. Você acha que pode ser? Isabela olhou para o teste de gravidez em sua mão. Não sei. Talvez. Só há um jeito de descobrir. Isabela foi ao banheiro, fez o teste e esperou os 3 minutos mais longos de sua vida. Quando olhou o resultado, seu coração parou. 2 linhas positivo. Meu Deus! Raquel bateu na porta. E então Isabela abriu a porta lentamente, segurando o teste. Raquel olhou e gritou. Você está grávida, Isabela ainda estava processando. Eu vou ser mãe e o Davi vai ser pai. Meu Deus, Isabela, isso é incrível. Isabela sorriu emocionada. Sim, é incrível. Quando Davi chegou em casa naquela noite, Isabela estava nervosa. Ela havia preparado um jantar especial e colocado uma pequena caixa no centro da mesa. Davi entrou, largou a pasta e olhou ao redor. O que é tudo isso? Jantar. Algo especial. Por quê? Esqueci alguma data importante, Isabela riu. Não, mas hoje ainda é importante. Davi sentou-se curioso. Você está me assustando. Isabela empurrou a caixa em sua direção. Abra. Davi abriu e encontrou um par minúsculo de sapatinhos de bebê dentro. Ele piscou confuso. São sapatinhos de bebê. Sim, sapatinhos de bebê. Eu sei que são sapatinhos de bebê, mas o quê? E então a ficha caiu. Os olhos de Davi se arregalaram. Isabela, você está. Ela assentiu com lágrimas nos olhos. Estou grávida. Davi congelou por um segundo, depois pulou derrubando a cadeira. Eu vou ser pai. Isabela riu emocionada. Davi correu e a pegou no colo girando-a. Davi, cuidado. Desculpe, ele disse, colocando-a no chão com um cuidado exagerado. Meu Deus. Isabela, vamos ter um bebê. Sim, vamos. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Você acabou de me dar a melhor notícia da minha vida. Pensei que tinha sido quando concordei em casar com você. Essa empata em primeiro lugar. Isabela riu e o beijou. Mas enquanto a felicidade enchia a cobertura, algo estava prestes a ameaçar a paz do casal. Na manhã seguinte, Davi estava em uma reunião de negócios no escritório quando uma mulher entrou, alta, elegante, vestida com um impecável terno vermelho. Era Carla Monteiro, uma empresária conhecida por sua ambição implacável. Davi Coelho, disse ela estendendo a mão. Finalmente nos conhecemos. Davi apertou sua mão educado, mas distante.
Senhorita Monteiro, um prazer. Chame-me de Carla e o prazer é todo meu. A reunião continuou, mas Carla nunca tirou os olhos de Davi. Ela fazia perguntas, ria de suas respostas e claramente tentava impressioná-lo. Após a reunião, ela o abordou no corredor. Davi, adorei a proposta do Grupo Coelho. Acho que nossas empresas poderiam ganhar muito juntas. Fico feliz que tenha gostado. Carla se aproximou. Sabe, ouvi dizer que você está solteiro. Davi franziu a testa. Não, sou casado. Carla piscou surpresa. Casado? Isso não é mencionado em lugar nenhum na mídia. Porque minha vida pessoal é privada? Entendo. Mas e se eu te dissesse que poderíamos construir um império juntos? Combinar nossas fortunas, nossa influência? Davi deu um passo para trás. Senhorita Monteiro, sou casado e feliz. Não estou interessado em nada que não seja profissional. Carla sorriu, mas seus olhos estavam frios. Entendo. Bem, a oferta permanece caso você mude de ideia. Davi apenas assentiu e se afastou. Quando chegou em casa, Isabela estava no sofá lendo um livro sobre gravidez. Como foi seu dia, ela perguntou. Interessante. Conheci uma empresária que claramente não entende a palavra não. Isabela ergueu uma sobrancelha. Que tipo de empresária, Carla Monteiro? Ela propôs uma parceria e insinuou algo mais. Isabela fechou o livro. Algo mais, sim, mas deixei claro que sou casado e feliz. Isabela sorriu. Bom saber. Davi sentou-se ao lado dela e colocou a mão em sua barriga. Como está nosso bebê? Provavelmente do tamanho de uma uva passa. Uma uva passa muito importante. Isabela riu, mas a paz não durou muito. Nos dias que se seguiram, Carla começou a aparecer em eventos, reuniões, até mesmo no hotel. Ela sempre encontrava uma desculpa para falar com Davi. Que coincidência te ver aqui. Precisamos repassar aquela proposta. Você tem 1 minuto? Davi permaneceu educado, mas firme até que um dia Carla foi longe demais. Durante um evento de gala, ela se aproximou de Davi com 2 taças de champanhe. Um drink. Não, obrigado. Estou dirigindo. Carla sorriu. Davi, por que você continua me evitando? Poderíamos ser incríveis juntos? Senhorita Monteiro, já deixei claro. Você deixou claro que é casado, mas casamentos acabam, especialmente os de conveniência. Davi ficou tenso. Como você sabe disso? Tenho minhas fontes e sei que seu casamento começou como um acordo, mas estou oferecendo algo real. Poder e influência. Um império. Davi deu um passo à frente sério. Meu casamento pode ter começado como um arranjo, mas se tornou algo real. E eu amo minha esposa. Então, com todo o respeito, não estou interessado em sua oferta. Carla estava prestes a responder quando uma voz familiar cortou o ar. Carla Monteiro. Era Helena Coelho chegando em sua cadeira de rodas com um sorriso gracioso, mas perigoso. Senhora Coelho, disse Carla forçando um sorriso. Que surpresa! A surpresa é que você ainda está aqui depois de ouvir um não. A sala ficou em silêncio. Helena continuou. Minha nora é a única mulher digna deste nome. E quem mexer com ela vai descobrir como é o poder de uma sogra. Carla ficou pálida. Não tive a intenção de ofender. Você ofendeu e agora vai sair educadamente. Carla olhou ao redor. Todos estavam assistindo. Sem escolha, ela saiu. Davi se aproximou de Helena. Obrigado, mãe. Helena sorriu. Eu protejo minha família sempre. Quando Davi contou tudo a Isabela, ela não conseguiu parar de rir. Sua mãe é incrível. Ela é aterrorizante. Aterrorizantemente incrível. Davi abraçou Isabela. Carla descobriu que está enfrentando uma família unida e uma mulher que não pode ser derrubada. Isabela apoiou a cabeça no peito dele. Isso é porque ela ainda não viu uma grávida com raiva. Davi riu. Que o céu me ajude. Isabela sorriu. Bom saber que você me apoia. Sempre. Nos dias seguintes, Carla fez uma última tentativa. Ela enviou flores, mensagens, convites, mas Davi ignorou tudo. Eventualmente, ela desistiu e voltou para sua cidade. Graça, que observava tudo do hotel, disse a Isabela. Aquela mulher realmente achou que poderia roubar seu marido. Isabela encolheu os ombros. Ela pode ter tentado, mas o Davi é meu, e com um bebê a caminho, ela não tinha a menor chance. Isabela sorriu, colocando a mão na barriga. Nenhuma chance. Graça riu. Você está radiante. Sabe disso, infeliz. E você merece. Depois de tudo que passou. Isabela olhou pela janela do hotel, observando a cidade lá fora.
Meses atrás, ela era apenas uma garota desempregada que ajudou uma senhora presa em um buraco. Agora ela era vice-presidente esposa e em breve mãe. A vida havia mudado completamente. Tudo porque ela escolheu ajudar. Naquela noite, enquanto Davi e Isabela jantavam, ele disse: "Sabe o que percebi?" "O quê?" "Aquele buraco na calçada mudou tudo." Isabela sorriu. "É verdade. Se eu não tivesse parado, não teríamos nos conhecido. Não estaríamos aqui e não estaríamos esperando nosso bebê." E Isabela segurou a mão dele. "Então agradeço aquele buraco todos os dias." Davi riu. "Eu também." E naquele momento ambos sabiam que não importava quem tentasse atrapalhar, eles eram uma família e nada poderia mudar isso. Na manhã seguinte, Isabela estava no hotel revisando alguns documentos quando Graça entrou correndo. "Você viu as notícias?" Isabela ergueu o olhar. "Que notícias?" Graça virou o celular para ela. Na tela uma manchete dizia: "Henrique Coelho retorna a São Paulo após 5 anos." Isabela franziu a testa. "O pai do Davi." "Exatamente. E pelo que estou lendo, ele não está feliz com o casamento do filho." Isabela sentiu um calafrio. "Como assim?" Graça leu em voz alta. "Fontes próximas dizem que Henrique Coelho desaprova o casamento e pretende reverter a situação." Isabela largou a caneta. "Reverter." "Como não sei, querida, mas se eu fosse você, ficaria de olho." Isabela pegou o celular e ligou para Davi. Ele atendeu no terceiro toque. "Oi, amor. Davi, você viu as notícias sobre seu pai Silêncio?" "Vi." "Por que não me contou? Porque não queria te preocupar especialmente agora que você está grávida, Isabela. Davi, somos um casal. Você não pode me proteger de tudo." "Eu sei. Desculpe. Mas meu pai, ele é complicado. Complicado como ambicioso, frio. Ele só se importa com negócios e poder. Quando minha mãe propôs nosso casamento, ele foi contra. Mas ela possui mais ações do que ele. Então ele não pôde impedir. E agora ele está de volta e provavelmente vai tentar criar problemas." Isabela apertou o celular. "Vamos enfrentar isso juntos." Davi sorriu do outro lado. Juntos. 2 dias depois, Henrique Coelho convocou uma reunião de emergência no Grupo Coelho. Todos os executivos acionistas e até a imprensa foram convidados. Isabela estava nervosa. "Por que a imprensa?" Davi ajustou a gravata tenso. "Porque meu pai adora fazer um show." Helena, de pé calmamente ao lado deles, disse: "Não se preocupe, querida. Seu sogro é todo teatro, mas eu conheço o roteiro." Isabela deu um pequeno sorriso, mas seu nervosismo ainda estava lá. O salão de eventos estava lotado. Câmeras, repórteres e executivos em ternos impecáveis. Henrique Coelho estava no palco posando. Ele era alto, de cabelos grisalhos e um olhar penetrante. Quando viu Davi, Isabela e Helena entrarem, ele sorriu, mas era um sorriso frio. "Meu filho." "Helena e Isabela." Certo, Isabela estendeu a mão. "Prazer em conhecê-lo, Sr. Coelho." Henrique apertou sua mão, mas havia desdém em seus olhos. "O prazer é meu." Davi ficou tenso. A reunião começou. Henrique falou sobre a empresa, sobre expansão, sobre o futuro. Mas então ele chegou ao tópico principal. "Como todos sabem, meu filho Davi é o presidente do Grupo Coelho e, como tal, suas decisões pessoais afetam diretamente a empresa." A sala ficou em silêncio. Henrique continuou. "Recentemente, Davi se casou com uma mulher comum, sem conexões, sem influência." Isabela sentiu seu rosto esquentar. Davi cerrou os punhos. Henrique continuou. "Mas eu, como acionista e pai, acredito que seria mais benéfico para a empresa formar uma aliança com alguém do nosso círculo, como, por exemplo, Carla Monteiro." Murmúrios surgiram na sala. Isabela olhou para Davi atônita. "Ele está falando sério." Davi se levantou. "Pai, isso é ridículo." Henrique sorriu. "O que é ridículo é escolher emoções em vez de negócios." Davi subiu ao palco e pegou o microfone. "Com todo o respeito, pai, a única mulher que amo e com quem sou casado é Isabela Moraes Coelho." A sala ficou em completo silêncio. Davi continuou. "Não vou me divorciar. Não vou me casar com Carla Monteiro. E se isso te incomoda, você terá que aceitar." Isabela sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Henrique estava visivelmente chateado. "Davi, você está cometendo um erro.
Não o único erro seria me afastar da mulher que amo. Aplausos começaram a surgir na sala, mas antes que Henrique pudesse responder, Helena se levantou. Ela foi até o palco empurrando sua cadeira de rodas com propósito. Henrique, querido. Henrique se virou para ela. Helena, fique fora disso. Ela sorriu. Já que você adora tanto alianças, aqui está a minha. Helena abriu a bolsa e tirou um envelope. Nosso divórcio. O público ofegou. Os olhos de Henrique se arregalaram. O que? Helena abriu o envelope e tirou os papéis. Assinei esta manhã. Só precisa da sua assinatura, mas não se preocupe. Tudo já está com os advogados. Henrique ficou pálido. Helena, você não pode. Eu posso e já fiz. Então ela se virou para a multidão. E mais uma coisa. A sala ficou em completo silêncio. Helena continuou. A partir de hoje, todas as minhas ações no Grupo Coelho são transferidas para Isabela Moraes Coelho. O anúncio caiu como uma bomba. Isabela ficou paralisada. O que? Davi olhou para a mãe atônito. Mãe! Helena sorriu para Isabela. Você merece, querida, por tudo que fez. Por quem você é. Isabela não conseguiu conter as lágrimas. O público explodiu em aplausos. Henrique estava furioso, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ele deixou o palco batendo a porta atrás de si. Isabela se aproximou e abraçou Helena. Obrigada. Ela sussurrou. Você é minha filha agora e eu cuido da minha família. Davi se juntou a elas, envolvendo ambas com os braços. E naquele momento a sala inteira lhes deu uma ovação de pé. Após o evento, Isabela ainda estava em choque. Eu sou dona de parte da empresa. Helena sorriu. Sim, querida. 20% das ações estão em seu nome. Mas por quê? Porque você mostrou que não está aqui por dinheiro. Você está aqui por amor. E isso é raro. Isabela abraçou Helena novamente. Você mudou minha vida. Você mudou a minha também, querida. Davi as observava orgulhoso. Quando chegaram em casa, Isabela ainda tentava assimilar tudo. Sou acionista. A garota que perdeu uma entrevista para ajudar uma velhinha. Davi riu. E agora você é dona de parte do Grupo Coelho. Isabela balançou a cabeça incrédula. Minha vida é uma comédia romântica e das boas. Ela sorriu. A melhor. Davi a puxou para perto. Você merece tudo isso, Isabela. E mais. Tudo que eu queria era um emprego. E acabei com uma família e um bebê. Isabela riu. E um bebê. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas aproveitando a paz. Mas então Isabela teve uma ideia. Sabe o que precisamos fazer? O quê? Comemorar, mas do nosso jeito. E qual é o nosso jeito? Isabela sorriu. Pizza e um filme ruim. Davi riu. Perfeito. Naquela noite, enquanto comiam pizza e assistiam a um filme bobo, Isabela percebeu algo. Ela tinha tudo o que sempre quis. Amor, família, respeito e um futuro. Tudo porque um dia ela escolheu parar e ajudar alguém. E essa escolha mudou sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram, as notícias do divórcio de Helena e da transferência de ações tomaram as manchetes. Henrique Coelho tentou lutar, mas legalmente não havia nada que ele pudesse fazer. Helena tinha sido inteligente. Tudo estava documentado, assinado e arquivado. No Hotel Graça não parava de rir. Sua sogra é uma lenda. Divorciar-se dele em público, isso é cinema puro. Isabela sorriu. Ela é incrível. E você também, querida. Dona de 20% do Grupo Coelho. Quem diria? Isabela balançou a cabeça. Ainda não consigo acreditar. Acredite e aproveite. Você merece. Isabela olhou pela janela do hotel, contemplando a cidade além. Ela havia começado como uma garota desempregada. Agora ela era vice-presidente acionista, esposa e futura mãe. Sua vida havia mudado completamente, e tudo por causa de um buraco na calçada. Naquela noite, Davi e Isabela jantaram com Helena. Mãe, obrigado por tudo que você fez hoje, disse Davi. Helena sorriu. Eu só fiz o que era certo. Seu pai sempre foi ambicioso demais. Era hora de impor alguns limites. Isabela segurou sua mão. Você é a melhor sogra do mundo. Helena riu. E você é a melhor nora, e em breve a melhor mãe. Isabela tocou suavemente sua barriga. Espero que sim, você será. Tenho certeza disso. Davi olhou para as duas mulheres mais importantes de sua vida.
sua mãe, sua esposa, e sentiu-se profundamente grato. Obrigado a ambas por entrarem na minha vida. Helena piscou. Você está ficando emotivo, querido, talvez. Isabela riu. A culpa é minha. Estou o deixando sentimental, e não me importo nem um pouco. Helena ergueu sua taça. Um brinde à família, à coragem e aos buracos na calçada que mudam vidas. Isabela e Davi riram e brindaram. E naquela noite, todos sabiam que não importava o que o futuro reservasse, eles estavam juntos nisso. E nada nem ninguém poderia mudar isso. Na manhã seguinte, Isabela acordou se sentindo diferente. Ela não era mais apenas a vice-presidente do hotel. Ela era acionista do Grupo Coelho. Davi estava ao seu lado ainda dormindo. Ela o observou por um momento e sorriu. Quem diria que aquele homem sério e metódico se tornaria o amor de sua vida? Ela se levantou com cuidado e foi até a janela. A cidade de São Paulo brilhava abaixo, e pela primeira vez Isabela sentiu que tinha controle sobre seu próprio destino. Quando Davi acordou, encontrou Isabela na cozinha tomando chá. Você acordou cedo. Não consegui dormir. Pensando no bebê, Isabela sorriu, pensando em tudo. O bebê, a empresa Brenda e Marcos. Davi franziu a testa. O que tem eles? Eles ainda estão trabalhando no hotel. E depois de tudo que fizeram. Davi sentou-se ao lado dela. Você quer demiti-los? Quero resolver isso de uma vez por todas. Davi segurou sua mão. Então faça. Você tem o poder agora. Isabela respirou fundo. Vou convocar uma reunião. Naquela tarde, Isabela agendou uma reunião no hotel. Apenas ela, Brenda e Marcos. Graça, que soube da novidade, apareceu com um sorriso maroto. Finalmente, vai colocar esses dois no lugar deles. Isabela balançou a cabeça. Não vou colocá-los no lugar deles. Vou pôr um fim a isso. De qualquer forma, vai ser interessante. Isabela deu um leve sorriso. Quando Brenda e Marcos entraram na sala de conferências, estavam visivelmente nervosos. Brenda tentou manter sua postura habitual, mas seus olhos traíam seu medo. Marcos parecia pálido. Isabela sentou-se na cabeceira da mesa, calma e composta. Sentem-se. Eles obedeceram. Brenda foi a primeira a falar. Isabela, se isso é sobre. Deixe-me falar primeiro. Brenda fechou a boca. Isabela continuou, vocês sabem por que estão aqui. Marcos engoliu em seco. Sabemos. Então serei direta. Vocês tentaram me sabotar, espalharam rumores, alteraram documentos, fizeram tudo o que podiam para me derrubar. Brenda baixou os olhos. Isabela, eu. Ainda não terminei. Silêncio. Isabela continuou. Por meses vocês me fizeram questionar meu valor. Me fizeram sentir como se eu não pertencesse a este lugar. Marcos parecia querer desaparecer. Isabela respirou fundo. Mas sabem o que percebi? Eles olharam para ela. Que vocês não fizeram tudo isso porque eu era incompetente. Vocês fizeram porque estavam com medo. Brenda piscou surpresa. Medo, sim. Medo de que eu provasse que era capaz, medo de perder o controle, medo de ser ofuscada. Brenda abriu a boca, mas não disse nada. Marcos finalmente falou. Você está certa. Isabela olhou para ele. Estou. Marcos assentiu. Eu estava com raiva. Com raiva porque a Raquel terminou comigo e eu descontei em você. Brenda hesitou e depois admitiu. Eu sempre tive inveja de você, Isabela, desde que trabalhamos juntas pela primeira vez. Todos gostavam de você e eu. Eu nunca tive isso. Isabela ficou em silêncio por um momento. Então ela respirou fundo. Vocês dois me prejudicaram muito, mas não quero vingança. Brenda e Marcos a olharam confusos. Você não quer? Não. Quero que aprendam com isso. Que usem isso como uma chance para recomeçar. Marcos franziu a testa. Recomeçar. Como Isabela abriu uma pasta e tirou 2 envelopes. Vocês dois estão demitidos. Brenda ofegou. Demitidos, sim, mas não do jeito que vocês pensam. Isabela deslizou os envelopes em direção a eles. Dentro desses envelopes há cartas de recomendação. Eu mesma as escrevi. Marcos olhou para seu envelope atônito. Por quê? Porque acredito em segundas chances. Vocês cometeram erros, mas isso não define quem vocês são para sempre. Brenda começou a chorar. Isabela, eu não mereço isso. Talvez não, mas escolho perdoá-los mesmo assim. Marcos abriu o envelope e leu a carta. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você escreveu coisas gentis sobre mim. Isabela assentiu.
Eu disse a verdade. Vocês dois têm talento. Só precisam usá-lo da maneira certa. Brenda enxugou as lágrimas. Sinto muito, Isabela. Eu sei. Marcos também se desculpou. Eu fui um tolo e você não merecia nada disso. Isabela deu um pequeno sorriso. Obrigada. Mas agora é hora de vocês dois seguirem em frente e se tornarem pessoas melhores. Os dois se levantaram. Brenda estendeu a mão. Obrigada por tudo. Isabela apertou sua mão. Boa sorte. Marcos também apertou a mão de Isabela. Você é incrível e espero que encontre toda a felicidade do mundo. Obrigada, Marcos. Assim que eles saíram, Isabela ficou na sala por um momento. Ela se sentia leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. A porta se abriu e Davi entrou. Como foi? Isabela sorriu. Foi libertador. Davi se aproximou e a abraçou. Estou orgulhoso de você. Por quê? Porque você escolheu o perdão em vez da vingança. Isso exige força de verdade. Isabela apoiou a cabeça no peito dele. Não queria carregar raiva. Simplesmente não vale a pena. Davi beijou o topo de sua cabeça. A força de uma pessoa não está no que ela conquista, mas em como ela escolhe perdoar. Isabela sorriu. Gosto dessa citação. Peguei emprestada de você. Isabela riu. Você está ficando sentimental. É sua culpa. Você e este bebê. Isabela tocou suavemente sua barriga. Melhor motivo de todos. Quando saíram da sala, Graça estava esperando no corredor. E então, o que aconteceu? Isabela sorriu. Eles foram dispensados, mas com dignidade. Graça piscou. Dignidade depois de tudo que fizeram, sim, porque guardar rancor só me machucaria. Graça balançou a cabeça impressionada. Você é melhor do que eu, querida. Eu teria feito um discurso dramático com música de fundo. Isabela riu. Pensei nisso, mas o perdão pareceu mais poderoso. Graça abraçou Isabela. Você é uma inspiração. Sabe disso. Obrigada, Graça. Então, qual é o próximo passo? Isabela olhou para Davi e sorriu. Agora focamos no que realmente importa à família. Naquela noite, Isabela e Davi jantaram com Helena. Ouvi dizer que você demitiu Brenda e Marcos hoje. Helena disse. Isabela assentiu. Sim, foi necessário. Como foi difícil, mas certo. Helena sorriu. Você está se tornando uma líder incrível, Isabela. Aprendi com a melhor. Helena riu, lisonjeira. Davi interveio. Minha mãe está certa. Você realmente tem um dom para a liderança? Isabela encolheu os ombros. Estou apenas fazendo o que acho certo. Helena pegou sua mão. E é exatamente por isso que você é perfeita para esta família. Isabela sentiu seus olhos marejarem. Obrigada por tudo. Helena apertou sua mão. Você é minha filha agora e sempre estarei aqui para você. Davi observou as duas mulheres visivelmente comovido. Nos dias que se seguiram, a notícia da demissão de Brenda e Marcos se espalhou pelo hotel. Mas em vez de fofoca, havia respeito. Os funcionários falavam sobre como Isabela tinha sido justa e generosa. Ela poderia tê-los humilhado, mas escolheu o perdão. É assim que um verdadeiro líder se parece. Graça, ouvindo os comentários, sorriu com orgulho. Minha amiga é incrível, ela sussurrou. Uma manhã, Isabela estava em seu escritório quando recebeu um e-mail. Era de Brenda. Isabela só queria agradecer novamente. Consegui uma entrevista em outro hotel graças à sua carta. Prometo fazer melhor. Obrigada por acreditar em mim quando eu não merecia. Isabela sorriu e respondeu. Fico feliz por você, Brenda. Boa sorte neste novo capítulo. Pouco depois, outro e-mail chegou. Desta vez de Marcos. Isabela, eu estava errado sobre tudo. Você é uma pessoa incrível. Obrigado por me dar uma segunda chance. Desejo a você e ao Davi toda a felicidade do mundo. Isabela fechou o laptop contente. Era o fim da inveja, o fim das intrigas, o fim de um ciclo e o começo de algo novo. Quando Davi chegou em casa naquela noite, encontrou Isabela na varanda. Você está bem, Isabela sorriu. Estou ótima. No que está pensando em como a vida mudou. Apenas alguns meses atrás eu estava desempregada, perdida sem rumo. E agora? Agora sou vice-presidente acionista, esposa e futura mãe. Davi a abraçou por trás. E a mulher mais incrível que conheço. Isabela riu. Você está exagerando. Estou sendo honesto. Isabela se virou para encará-lo. Obrigada por tudo. Obrigada por me ensinar a viver de verdade.
Eles se beijaram enquanto as luzes da cidade brilhavam ao fundo. E naquele momento ambos sabiam que a maturidade que haviam adquirido não era apenas sobre negócios ou sucesso. Era sobre escolher o amor, escolher o perdão, escolher a gentileza. E essa escolha marcou o início de um novo capítulo, não apenas para a empresa, mas para as suas vidas. Um capítulo cheio de paz, amor e família. E tudo por causa de um buraco na calçada que mudou tudo. Alguns meses depois, a primavera havia chegado a São Paulo. As árvores estavam florescendo, o ar estava fresco e a cidade parecia renovada. Isabela estava em frente ao espelho ajustando o vestido branco que havia escolhido para a cerimônia. Não era chique. Era simples, elegante e perfeito para ela. Raquel apareceu atrás dela já vestida como madrinha. Você está linda. Isabela sorriu tocando suavemente sua barriga agora redonda. Pareço uma baleia. Raquel riu. Uma baleia linda. Obrigada, acho. Raquel ajustou o véu de Isabela. Quem diria, hein? A garota que tirou uma roda de um buraco agora está renovando os votos com um bilionário. Isabela revirou os olhos sorrindo. Você nunca vai me deixar esquecer isso, vai. Nunca. É a melhor história que já ouvi. Isabela olhou para seu reflexo no espelho. Um ano atrás ela estava desempregada, perdida, sem saber o que fazer da vida. E agora ela tinha tudo. Raquel, obrigada por estar aqui. Raquel segurou sua mão. Sempre minha amiga, sempre. Do outro lado da cidade, Davi estava se arrumando com a ajuda de Helena. Ele estava ajeitando a gravata pela 5ª vez. Você está nervoso, disse Helena sorrindo. Não estou. Sim, você está. Você ajustou essa gravata 4 vezes. Davi parou e suspirou. Ok, estou um pouco nervoso. Por quê? Você já é casado. Eu sei, mas desta vez é diferente. Desta vez é real. Helena segurou o rosto do filho nas mãos. Sempre foi real, querido. Desde o momento em que você a viu de verdade. Davi sorriu. Obrigado, mãe, por tudo. Eu só dei um empurrãozinho. Vocês dois fizeram o resto. Davi abraçou a mãe. O melhor empurrão da minha vida. A cerimônia foi realizada no jardim de um hotel boutique em São Paulo. Pequena íntima apenas para amigos e familiares. Quando Isabela chegou, o sol da tarde banhava tudo com uma luz dourada. As cadeiras estavam decoradas com flores brancas e rosas. Uma pequena orquestra tocava suavemente ao fundo. Lina e Tomás Moraes, os pais de Isabela, estavam na primeira fila, já em lágrimas. Mãe, a cerimônia nem começou ainda. Isabela brincou ao passar. Não importa, já estou emocionada, respondeu Lina enxugando os olhos. Tomás sorriu com orgulho. Você está linda, querida. Obrigada, pai. Graça também estava lá sentada com alguns colegas do hotel. Quando viu Isabela, ela fez um sinal de positivo e sussurrou, vai lá, chefe. Isabela riu baixinho. Quando a música mudou, todos se levantaram. Davi estava no altar esperando, e quando viu Isabela caminhando em sua direção, seu coração deu um pulo. Ela estava radiante. O vestido simples, a barriga arredondada, o sorriso tímido. Ela era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Isabela chegou ao altar e sussurrou. Oi. Oi, respondeu Davi sorrindo. O celebrante começou a cerimônia. Estamos aqui hoje para celebrar o amor entre Isabela e Davi. Um amor que começou de forma inesperada, mas se tornou real e profundo. Isabela e Davi se olharam compartilhando um sorriso cúmplice. O celebrante continuou. Eles já são legalmente casados, mas hoje eles escolhem renovar seus votos não por obrigação, mas por amor. Davi pegou a mão de Isabela. Isabela. Quando nos conhecemos, eu estava convencido de que minha vida era perfeita do jeito que era. Organizada, previsível, sob controle. Isabela sorriu. E então eu apareci e baguncei tudo. Davi riu. Sim, você bagunçou tudo. Deixou as luzes acesas, perdeu o controle remoto em lugares impossíveis. Cantou no chuveiro às 6 da manhã. Todos riram, mas você também trouxe luz, trouxe riso, trouxe vida. Sua voz vacilou um pouco. Você me ensinou que a vida não precisa ser perfeita para ser boa, e que o amor não precisa de lógica. Ele só precisa ser verdadeiro. Isabela estava chorando. Eu te amo, Isabela, e prometo continuar te amando todos os dias, mesmo quando você deixar as luzes acesas. Mais risadas dos convidados. Isabela enxugou as lágrimas e respirou fundo. Davi, eu estava perdida quando te conheci.
sem emprego, sem rumo, sem esperança. E então você ajudou minha mãe e depois ela me forçou a casar com você. Risadas encheram o jardim. Mas sabe o que é engraçado? Reclamei muito no começo. Achei que era a pior decisão da minha vida. Davi fingiu estar ofendido, mas eu estava errada porque você me mostrou que o amor não é sobre grandes gestos. É sobre os pequenos momentos. Isabela apertou a mão dele. É sobre assistir a filmes ruins juntos. É sobre rir das minhas piadas terríveis. É sobre segurar minha mão quando estou com medo. Sua voz tremeu. Você me deu uma família. Você me deu um lar. Você me deu um futuro. Ela tocou suavemente sua barriga. E em breve daremos ao nosso filho o maior presente de todos, um lar cheio de amor. Davi puxou Isabela para perto e beijou sua testa. Helena, na primeira fila, chorava abertamente. Meus bebês, ela murmurou segurando um lenço. Raquel também estava chorando, tentando manter a compostura como madrinha. O celebrante sorriu. Davi e Isabela, vocês têm alianças para trocar. Davi pegou uma aliança simples e a colocou no dedo de Isabela. Com esta aliança renovo minha promessa a você. Isabela fez o mesmo. Com esta aliança, prometo te amar para sempre. O celebrante ergueu as mãos. Então, pelo poder investido em mim, eu agora os declaro marido e mulher novamente. Todos riram. Pode beijar a noiva. Davi puxou Isabela para perto e a beijou enquanto os convidados aplaudiam e comemoravam com alegria. Quando se separaram, Davi olhou para Isabela e disse: quem diria tudo começou por causa de um buraco? Isabela riu, enxugando as lágrimas. E olhe onde estamos agora. Verdadeiramente casados com um bebê a caminho e uma vida inteira pela frente. Isabela encostou a testa na dele. A melhor vida. A recepção foi simples e alegre. Mesas decoradas com flores, comida deliciosa, música suave. Tomás fez um brinde emocionado. À minha filha, que sempre teve um coração de ouro. E ao meu genro, que foi sábio o suficiente para ver isso. Lina acrescentou, e ao buraco na calçada que uniu vocês dois. Todos riram e ergueram suas taças. Graça se aproximou de Isabela. Você merece tudo isso, querida. Obrigada, Graça, por tudo. Agora vá aproveitar sua festa e não se esqueça de guardar um pedaço de bolo para mim. Isabela riu. Prometo. Quando a noite caiu, Isabela e Davi estavam na pista de dança balançando lentamente. Você está feliz? Perguntou Davi. Mais do que eu jamais imaginei. Eu também. Isabela olhou ao redor. Sua família, seus amigos, seu marido, tudo representava amor, resiliência e segundas chances. Sabe o que percebi? Ela disse. O quê? Que a vida é feita de escolhas e eu escolhi parar e ajudar sua mãe naquele dia. Davi sorriu. E serei sempre grato por isso. Eu também. Eles dançaram em silêncio por mais alguns momentos. Então Isabela sentiu algo. Um chute. Pequeno, mas inconfundível. Davi? Sim. O bebê chutou. Davi imediatamente colocou a mão na barriga dela e sentiu. Outro chute. Seus olhos se encheram de lágrimas. Nosso filho. Nossa filha. Você acha que é uma menina? Isabela sorriu. Tenho certeza. Davi a beijou gentilmente. E naquele momento, cercados por amor e felicidade, ambos sabiam que aquilo era apenas o começo. O começo de uma família, o começo de uma nova jornada. E tudo graças a um simples ato de bondade. Porque às vezes o destino só precisa de um pequeno empurrão ou de uma cadeira de rodas presa na calçada. Enquanto a celebração continuava, Helena observava à distância sorrindo. Seu plano havia funcionado melhor do que ela jamais imaginara. Ela não apenas encontrara a nora perfeita. Ela havia unido duas almas que estavam destinadas a se encontrar. E agora, em breve, ela seria a avó. Missão cumprida, ela sussurrou erguendo sua taça. Isabela e Davi continuaram dançando alheios ao mundo ao redor. Havia apenas os dois, e o amor que haviam construído juntos. Um amor nascido do caos, fortalecido através dos desafios e tornado eterno pela escolha. A escolha de amar, a escolha de perdoar, a escolha de acreditar. E assim Isabela Moraes e Davi Coelho provaram que o amor verdadeiro não precisa de um grande começo. Ele só precisa de corações dispostos a se abrir e de um buraco na calçada. O que você achou da história de Isabela e Davi? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Avalie esta história de 0 a 10.
Que nota você daria? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para nunca perder uma de nossas histórias. E não deixe de conferir mais histórias emocionantes, clicando aqui